Se os irmãos encontraram, digam amém. Versículo 8, 1 Reis 17, 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva naquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Note a palavra jarra. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Elias achou que ele estava no fast food, pessoal. Um pouquinho de água na jarra, gelada, né? Um pedacinho de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois? Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Senhor, fala conosco, vem com teu Espírito agora e trata conosco. Estamos abertos, Senhor, para o teu tratar. Que a tua palavra seja o nosso alimento, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós começamos a estudar a vida de Elias, uma série. E nessa primeira semana a gente percebeu que Elias surgiu assim, de repente, foi até o rei Acabe, afrontando o rei, porque aquele rei era um rei maligno, e ele disse: olha, rei, não vai chover. Para que você saiba que existe um Deus em Israel, para que você se submeta a esse Deus. Mas depois disso ele tem que fugir, ele vai fugir. Deus fala para ele: vai até o riacho, fica lá no riacho, os corvos vêm te trazer comida, você bebe da água do riacho. Enquanto Elias está lá, de repente o riacho seca. E a gente falou semana passada que algumas vezes o Deus que nos dá o riacho é o mesmo Deus que tem autoridade para secar o riacho, mas de uma maneira ou outra Ele está nos direcionando para o destino que Ele tem para a nossa vida. Lembra disso? Quem estava aqui semana passada, aliás? Amém, glória a Deus. Quem não estava semana passada? Amém, glória a Deus. Não, isso não, glória a Deus por isso não. Você tem que vir todo domingo, né? Amém, querido? De repente, o riacho seca. Deus olha para Elias e fala: Elias, vá depressa. Note aqui o primeiro versículo. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente. Diga comigo: imediatamente. A Serepta. E lá eu ordenei que uma viúva te sustente. Você percebe pelo texto que há uma certa expectativa em Elias. Deus falou que a viúva ia dar comida para ele. Deus falou que ele ia ser sustentado por essa viúva. E ele chega em Serepta e ele vê uma viúva colhendo gravetos. A viúva está pegando alguns gravetos. E ele diz para ela: ô, vem cá, chama a viúva. Traz um pouco de água para mim numa jarra. E ela, ok. Quando ela está indo, ele grita: ei, aproveitando, um pedacinho de pão. E ela vira, e ela fala: juro que eu vou fazer esse pãozinho agora e vou morrer. Juro que a única coisa que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que só dá para o meu filho e para mim, e depois nós vamos morrer. Há momentos tão difíceis na nossa vida que a gente vive com menos do que o mínimo. Você já viveu com menos do que o mínimo? Eu não sei se você teve essa experiência, mas é
terrível. Viver com menos que o mínimo é aquele momento que você fica pensando na sua cabeça se amanhã você vai ter condição, se amanhã você vai conseguir e vai acabar o seu último recurso, vai acabar a última reserva na conta, vai acabar a última comida do seu armário, vai acabar o seu último leite da geladeira, se é que ainda tem, vai acabando e você fica falando, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Eu já vivi isso e eu sei como é difícil isso, porque você fica numa ansiedade, numa expectativa, e eu fico imaginando a cabeça dessa viúva que ela estava vivendo com menos que o mínimo, mas ela não sabia, querido, que Deus já tinha levantado um profeta, Deus já tinha levantado uma pessoa de um outro lugar, dizendo, imediatamente vá a Serepta, imediatamente vá a Serepta. Eu creio, meu irmão, se você crê nisso, eu acredito muito que Deus está dizendo a você que está vivendo com menos do mínimo, imediatamente aos anjos dele, imediatamente aos servos dele, aí na sua direção, a trazer o seu recurso, a trazer os milagres que você precisa viver. É nessa hora que você está vivendo com menos do mínimo, que Deus manda imediatamente o recurso. É na hora que você vai falar, acabou, Deus fala, não acabou porque eu cheguei. Eu me lembro quando a minha filha Thalita estava na barriga da Lupe, e faltava 2 meses para ela nascer, e eu não tinha recursos nenhum para comprar um enxoval, nem uma roupinha. No meu coração eu dizia assim, Deus vai fazer um milagre, mas eu não via o milagre. Quando faltava 2 meses para nascer, você sabe que 2 meses o neném pode nascer, e eu falava para Deus, Deus, se essa bolsa estoura, ou se ela precisa ter nenê, minha filhinha vai ficar sem roupa no hospital. Mas Deus, querido, toca o coração daqueles e envia para suprir quando você tem o menos do nível. E aí então uma irmã passou lá em casa, e ela disse assim, Lupe, tem uma parente minha que precisa de uns enxovais, e você está grávida, você não quer ir comigo? E a Lupe falou, não estou fazendo nada, eu vou. E ela foi. E a moça perguntava, e essa roupinha, você gosta? E ele dizia, linda, é uma menina também que ela vai ter, que bom, punha no carrinho. E essa aqui? A Lupe, essa eu não gosto muito, também não gostei. E essa aqui? Essa aqui é linda, punha no carrinho. O carrinho foi enchendo. A Lupe falou, nossa, que bênção, né? E ela não falou nada, nós não comentamos nada, que nós não tínhamos nenhuma peça de roupa. De repente o carro para na porta de casa, a Lupe dá um beijo, ela fala, não, só um minutinho. Aquela irmã pega as sacolas, morávamos no apartamento, ela pega o carrinho do apartamento, coloca todas as sacolas. A amiga, minha irmã, que está grávida, é você. Todos podem aplaudir ao Senhor, querido. Imediatamente, você que está com menos que o mínimo, imediatamente, levante sua mão e diga, eu creio que Deus já enviou. Se você crê, meu irmão, você precisa profetizar agora, Deus já enviou, imediatamente, o meu recurso. Se você quer dar um brado nessa igreja aqui, envergonha Satanás, envergonha, meu irmão, envergonha aquele que está atemorizando a tua vida, envergonha aquele que está prendendo a sua vida, envergonha aquele que está trancando os seus lábios, e diga, eu creio! Mas, querido, para o profeta Elias eu imagino que foi uma grande decepção. Serepta para ele foi uma frustração. Porque, meu irmão, ele chega lá, ele pede água numa jarra. Depois ele pede pãozinho. E ele recebe uma resposta daquela do tipo, ei, acorda. Você está achando que você está onde? No McDonald's? Você está na casa de uma viúva. E eu fico imaginando que aquele momento é um momento tenso, quando ela diz, eu vou fazer um pão e vou morrer. E aí eu tiro uma lição para a nossa vida, querido, que quando a gente vai começar a obra, a gente vai começar um ministério que é ser levantado por Deus, e nós estamos pregando sobre homens levantados por Deus, nós temos dificuldade com as nossas expectativas. Às vezes nós esperamos muitas coisas. Elias está sendo
treinado por Deus, forjado por Deus, nesse vale de expectativas. Ele primeiro é alimentado por um corvo. Eu falei semana passada que corvo é um animal imundo. Agora ele está sendo, querido, alimentado por uma viúva. E se você conhece a história de Israel, as viúvas deveriam ser amparadas e não deveriam sustentar. As viúvas deveriam ser cuidadas. Era vergonhoso para um homem ser sustentado por uma viúva, porque a viúva, não tinha INSS, não tinha plano de saúde, não, era como o Brasil, pessoal, não tinha nada. Quem sustenta uma viúva numa sociedade dessa? Ela não tem marido, tem que cuidar dos filhos. E Deus manda lá e diz assim: olha, a viúva vai fazer. E eu fico imaginando que talvez na mente de Elias, me desculpe a minha ideia, mas é o que eu penso. Bom, Deus vai me colocar uma viúva, provavelmente ela tem uma grande herança, provavelmente ela é alguém importante. Talvez ele imaginasse que ele ia chegar em Serepta, viria uma placa para ele assim escrito: seja bem-vindo, profeta Elias, e uma banda tocando, pá, 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 e o Elias chega. Mas não tem nada disso, tem uma mulher catando gravetos, meu irmão, e ele tem que enfrentar esse momento na vida dele. Eu quero dizer uma coisa para você, quero profetizar na sua vida. Há momentos que nós vamos passar por frustrações, quando começamos projetos de Deus, mas enfrente as frustrações, enfrente as dificuldades do início, meu irmão, porque Deus continua sustentando a tua vida. Há frustrações, querido, há as lutas, mas Ele continua operando na tua vida. Vença, aprenda a vencer as frustrações. Quando eu olho esse texto aqui, eu lembro também de mim. Eu estou tentando não dar exemplo meu, mas quando a palavra fala muito com você, você relaciona. É difícil. Mas eu me lembro quando eu comecei esse ministério, eu tinha uma expectativa. Eu acreditava que eu ia começar a pregar uma palavra abençoada, e a igreja, as multidões me seguiriam. Primeiro culto daqueles, 7 jovens sentados, não tem nem banco. A galera que me seguia num acampamento que eu pregava, a galera que me seguia numa casa que eu fazia culto, marcou comigo no domingo. E dos 30 que nós tínhamos nessa casa, 7 chegaram, ou 8. Você lembra disso? Lembra? 7 ou 8. Chegou aquele camarada ali, era um mala sem alça, mas hoje é uma benção, Deus transformou a vida dele. Como é que você sabia que era você? Ele sabia que era ele. Estou brincando. Chegou a Irene, Débora, Raquel. Cadê aquela multidão lá? Cadê a banda que vai começar? Você precisa aprender a lidar com as suas frustrações. Você precisa entender que quando você vai começar algo novo, você vai ter luta, você vai ter que enfrentar barreiras, você vai ter que enfrentar dificuldades. E como você enfrenta as suas frustrações, as suas dificuldades, diz muito a respeito do seu caráter cristão. Se você enfrenta isso com autoridade, se você enfrenta isso com fé, diz muito ao seu caráter cristão. Diz muito a respeito de você. Se você enfrenta isso com medo, se você enfrenta isso praguejando, murmurando, reclamando, diz muito a seu respeito. Diz quem que você e o que você crê. Eu vi uma história essa semana que para mim foi assim como se eu viajasse no tempo. Na minha formação teológica, 2 pastores americanos foram muito importantes. Um já morreu, chamado Ray Stidman, e outro foi Charles Swindoll. Quando eu fazia seminário, esses 2 pastores, eles foram praticamente, eu chamo de mentores virtuais. Tudo que eu podia ler dele, tudo que eu podia estudar deles, entrar no site deles, logo que surgiu a internet, eles já tinham um site organizado, eu baixava todas as pregações, e essa semana eu descobri que eles tiveram um encontro. Eu nunca soube disso, tantos anos que eu já estudei, eles tiveram um encontro. Ray Stidman é o pastor sênior, é o pastor mais velho. Charles Swindoll é o pastor novo, que está começando o ministério. Ray Stidman, que é um grande pregador da Califórnia, chama Charles Swindoll para treiná-lo. Charles Swindoll hoje é um dos grandes pregadores americanos. Quando ele chama esse pastor, ele fala assim: sábado você venha para cá que eu vou treinar você. O pastor novo, espera que as pessoas vão receber. Ele chega na igreja fechada, porta trancada, não tem ninguém para recebê-lo. Ele fica ligando para descobrir, faz 2 ligações para descobrir onde vai dormir, e as pessoas indicam o lugar onde ele ir. Não tem comitiva, não tem aplauso, não tem banda recebendo. Passa alguns dias, Ray Stidman pergunta para Charles Swindoll: como foi a sua estadia aqui? E ele diz assim:
Olha, eu quero dizer que essa igreja é um pouco desorganizada, porque eu estou muito frustrado pela maneira como eu fui recebido. Eu não fui recebido com a dignidade, a hombridade, a honra que eu merecia. E o pastor mais velho fica em silêncio e diz assim: eu sei, mas você entende que isso faz parte do seu treinamento? Durante a tua vida inteira no ministério, você vai ter momentos que você vai ser frustrado. Você vai ter momentos que as pessoas vão enfrentar você. Você vai ter momentos que as pessoas vão decepcionar você. E como você enfrenta as suas frustrações diz muito a respeito de quem você é. Eu queria ver um glória a Deus. Às vezes, querido, nós esperamos que as pessoas vão nos reconhecer. Nós esperamos que as pessoas vão entender o nosso chamado. Nós esperamos que as pessoas vão saber tudo o que nós somos capazes de fazer. Mas a vida não é assim, querido. Se você quiser levantar o teu ministério, quiser viver o teu ministério, quiser viver aquilo que Deus chamou você para fazer, seja ele aonde for, você precisa aprender a lidar com as frustrações. Você precisa aprender a superar as frustrações. Você, quando casa, você imagina que a sua vida vai ser de um jeito. Eu fico espantado quando algum casal fala assim: eu no meu casamento. Eu falo assim: esse cara é de Deus mesmo, porque ele fala assim: eu no meu casamento nunca fiquei frustrado. Eu falo: meu, é um aleluia mesmo, né? Eu vi um aleluia aí. Tem que dar um aleluia, né? Há pessoas que têm isso, mas na grande maioria dos seres humanos cristãos, tá bom, como eu, a gente passa por momentos que no nosso casamento que a gente não fica frustrado. Não, vocês não, gente, eu sei. Mas eu, e a gente tem que aprender o quê? Fazer o quê com o casamento? Vencer. Quantos podem dizer amém que eu estou dizendo, querido? Eu imagino, graças a Deus, a Lupe, eu já falei para vocês que ela tem esse dom do esquecimento. Mas eu imagino que ela deve ter alguns momentos que ela fala assim: nossa, como eu fiquei frustrado. Mas sabe o que a gente aprende? É que a gente tem que vencer, tem que superar pequenas frustrações, pequenos momentos. A mesma coisa acontece, querido, na nossa vida, no trabalho. Você começa um projeto novo, você começa um desafio novo, e você vai ver um problema ali, uma injustiça da lei, um problema do governo, uma dificuldade para o governo deixar você abrir a tua empresa, deixar você fazer o seu projeto, impedimentos, pessoas te ameaçando. Vença as frustrações. Aprenda a viver acima das suas frustrações. Há uma fase que meu pai me ensinou e eu queria ensinar isso para você. Você precisa entender que você vai ter um tempo que você vai viver um grande encantamento por um projeto, um grande encantamento. É quando você diz assim: uau, esse negócio é maravilhoso, era isso que eu sempre sonhei. Depois você precisa esperar chegar, e vai chegar na vida de todo mundo, um período de desencanto, sabe? Você fala: esse cafezinho não é muito doce, você está numa empresa maravilhosa, você está encantado, elevador de vidro, tudo maravilhoso, consegue viajar, aí você toma um café: nossa, café é doce, nossa, as pessoas são assim. Essa é a fase do desencanto. Mas se você passar pela fase da frustração, do desencanto, vai surgir o amor, e você vai conseguir conquistar as vitórias que Deus tem na sua vida. Eu quero ouvir você dizer glória a Deus por isso, meu irmão. Todo casamento passa por essa fase. Todo sucesso passa por essa fase. Toda conquista passa por essa fase. Há pessoas que, infelizmente, eu gostaria de poder ensinar isso para você, que não aprendem a vencer a fase da frustração. Não aprendem a vencer. Se frustram, voltam de novo. Se frustram, caem de novo. Se frustram, começam tudo de novo. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Começa um projeto maravilhoso, estão encantados, aquilo é fantástico, agora eu achei a chave da minha vitória, eu peguei agora a carruagem de fogo do profeta, é esse o lugar. Espera, porque você não sabe se ele está preparado para vencer a fase da frustração. Mas se ele vencer, escute, estiver na direção de Deus e vencer a fase da frustração, querido, vai viver a fase da multiplicação. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Se você pode dizer, aplauda ao Senhor mesmo, diga: eu estou vencendo a minha fase de frustração. Aleluia! Eu quero ouvir você dizer aleluia! Aleluia! Leia comigo o versículo 8 de novo e 9.
Deixa a sua Bíblia aberta. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por ali. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Querido, essa é a parte que você vai ter que digerir da minha mensagem, mas eu vou entregar tudo aqui. Posso entregar ou não? Tudo que Deus falou comigo. Que Elias está pagando um preço alto para ser profeta, um preço alto, meu irmão. Ele está pagando um preço de luta, um preço de ser alimentado por corvo, um preço de viver de multiplicação com menos do mínimo na casa da viúva. Ele está carregando esse fardo porque ele profetizou a Acabe. O preço é alto que ele está pagando, meu irmão, para ser um profeta, para ser esse profeta aqui. Você olha para a vida dele, ele não foi viver ali uma temporada, uma aventura do lado do riacho de Querite, ele foi viver lá, ele teve que viver no riacho, ele teve que viver dos alimentos que os corvos traziam, dos animais impuros, ele teve que agora ir até Serepta. Serepta é Sidom. Sidom é uma cidade impura para o povo de Israel. Você está entendendo o que eu estou pregando? Ele está pagando um preço alto para ser profeta, meu irmão. E daí eu tiro uma lição para a minha vida e para a tua vida, querido. Você precisa entender isso, você precisa compreender que aquilo que você se levanta para fazer tem um preço alto para viver. Você não pode querer viver só de medalha sem que você não está disposto a correr a corrida. Você não pode querer os diplomas se não está disposto a sentar e pagar o preço de estudar e aprender. Você não pode querer ser os resultados se você não se levanta e paga o preço de cada conquista que você deseja na tua vida. Quantos podem dizer amém, meu irmão? Há um preço alto para ser profeta. Há um preço alto, querido. Nós vivemos uma geração que você tem que concordar comigo. Por isso que eu disse que você vai digerir essa palavra. Pessoas querem a medalha, mas não querem fazer a corrida. Elas querem ter o status, o diploma, mas não querem aprender nas faculdades, estudar e pagar o preço. Meu irmão, escute o que eu estou dizendo para você. Elias está pagando um preço alto para ser profeta. E a pergunta que eu me fiz nessa semana: qual é o preço que eu estou pagando, que eu estou disposto a pagar para ser levantado por Deus, para ser um homem ou uma mulher levantada por Deus? Essa semana eu tive não é muito comum não, mas eu tive uns momentos assim de ficar meio azedinho, sabe? Ficar meio reclamando. E é uma situação ali, é um problema lá, é uma pessoa chateada ali, é gente dizendo que aquilo está com muito projeto, é gente dizendo que aquilo precisa ter mais projeto. Estou desabafando. E aí você começa a pensar o preço que você está pagando para ser um profeta, um servo de Deus. Todos nós temos um preço a pagar, querido. Aquela jovem que é cristã na sua faculdade e está vivendo com uma conduta cristã, vai sofrer um bullying, vai ter uma perseguição, vai pagar um preço para ser profeta. Quantos entendem o que eu estou pregando aqui? Aquela mulher, querido, casada, ou aquele homem casado, que muitas vezes não pode e não vai participar de nenhum esquema, nenhum momento de corrupção ou qualquer outra coisa, e vai ser colocado a escanteio no seu trabalho, está pagando um preço para ser profeta. Mas eu percebo que algumas vezes nós ficamos mal acostumados, nós colocamos esse peso muito grande, e foi isso que eu estava fazendo essa semana, colocando um peso muito grande, porque vamos ser sinceros, às vezes o peso que nós estamos carregando, e às vezes as pessoas reclamam muito, me perdoe, eu preciso falar sobre isso, é que algumas pessoas reclamam porque elas têm que vir 2 vezes por mês na igreja. Nossa, minha cruz está pesada, hoje tem culto, eu tenho que ir. Você vê? Ou elas colocam um peso muito grande, querido, na sua vida, porque elas têm que dar uma oferta. Meu Deus, o pastor Cláudio está levantando de novo, vai pedir oferta de novo. E essa semana eu estava mais ou menos assim, eu estava ouvindo umas histórias e tal, e coisas, e perturbações, e problemas, e gente falando, reclamando, e pessoas tristes, eu comecei a ficar meio azedinho.
eu achei que era a minha semana de ficar azedo. Todo mundo tem uma semana em casa, são 3 mulheres, essa era a minha semana, a 4ª semana. Amém? E aí você começa a falar, nossa, que preço que eu estou pagando, que luta, as pessoas não veem, quanto problema, situação. Chegou o apóstolo Gustavo aqui. Não, primeiro chegou o Davi Botelho na segunda-feira. Um senhor de 68 anos. Forte. Que a missão dele, eu vou falar, Lu. A missão dele é trabalhar com os povos não alcançados. E ele conseguiu, todo feliz, com 68 anos de idade, muito cheio do espírito. Klaus, nós entramos na Coreia do Norte. Você não sabe como foi difícil, nós tivemos que entrar pela China, passar por um ministério, criar profissionais, mas nós vamos montar uma célula na Coreia do Norte. E eu reclamando de vir na igreja, reclamando de dar uma oferta, e ele me tira esse livrinho aqui. Eu quero te dar um presente. Esse é o Novo Testamento em coreano. Ai, que muito legal. Então, mas deixa eu te explicar. As pessoas passam para a China para buscar comida. E alguns cristãos ficam ali na China, na fronteira, e entregam para outros cristãos esse testamento. E eles escondem na genitália para atravessar a fronteira, porque senão eles são mortos. Está pesado para você? É muito o que Deus te pede. Vim 2 vezes por semana, está pesadinho, tá? Eu senti o Espírito Santo falando para mim assim, Jesus, o Senhor falando para mim assim, filho, você quer trocar o teu peso por o dele? Aí vem o apóstolo Gustavo aqui na quinta, não sei quantos estavam, então vou repetir rapidamente, contando a história de um jovem, que nasce numa família muçulmana. Nessa família muçulmana, o pai dele começa a ler a Bíblia, o jovem é radical, fala, pai, você não devia fazer isso. O pai fala, não, filho, você precisa ter uma cabeça mais aberta, leia a Bíblia. Ele começa a ler a Bíblia para você estar preparado a evangelizar esses cristãos. Ele sonha com Jesus, ele lê a palavra, Deus fala com ele se converte, o pai denuncia, ele pega a prisão perpétua. Mas porque ele tem dupla cidadania, ele vai ser deportado para outra cidade. Nessa outra cidade, ele foge, ele chega e foge. E vai se esconder na Jordânia, na igreja do apóstolo Gustavo. E agora que o apóstolo falou isso, o Espírito Santo falou comigo assim, está pesado? Quantos estão entendendo o que eu estou pregando, querido? Quanto que você suporta do Evangelho? Quanto que nós... Imagina só uma coisa, eu estou terminando essa parte, imagina uma coisa, translada aqui, ó, vamos voar. Imagina assim, ó, está comigo ainda ou não? Imagina que o Brasil é dominado por muçulmanos radicais, porque existem os muçulmanos que não são radicais, existem os radicais. Eu conheci já muçulmanos não radicais e já conheci radicais. Transladado aqui, o Brasil é dominado, você vai sair daqui, vai ter muçulmanos radicais dominaram aqui, está tudo tomado, aqueles que só tomam as bombinhas, sabe, aqueles camaradas que vão nas igrejas e explodem, sabe, e aí? O que eu quero dizer, meu irmão, é que quando você compara as provações que você passa com as provações que algumas pessoas estão passando para ser salvas, nossas provações são muito pequenas. Nós temos as nossas perseguições, eu tenho as minhas perseguições. Você precisa estar preparado, querido, para quando você aceita algo que Deus está colocando no seu coração, as pessoas vão caluniar você, as pessoas vão perseguir você, as pessoas vão julgar você, mas nada disso pode parar a ação de Deus na tua vida, meu irmão. Nós estamos ficando mal acostumados, meu querido, nós estamos ficando
mal acostumados. Se você entende o que eu estou dizendo, preste atenção agora. Eu quero dizer para você: quebre isso na tua vida e glorifique a Deus pelo privilégio de estar no centro da vontade dEle, porque Ele já mandou a sua resposta chegar de Serepta. Ele já tem um plano para a tua vida, meu irmão. Glorifica Ele, exalta Ele. Aplauda o Senhor, meu irmão. Quantas vezes nós estamos reclamando? Quando o apóstolo disse assim: eu vou colocar um áudio aqui, que as pessoas estão recebendo paulada e os ossos são quebrados, e vocês vão ouvir o osso ser quebrado. Foi: não põe, não põe, não põe. Por quê? Porque a gente não está preparado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: tem um preço para ser profeta. Eu entendo isso que eu vou dizer agora, preste muito atenção. Eu não estou falando de peso de homem, eu não estou falando de jugo de gente, eu não estou falando de trabalhar para pessoas que querem te explorar. Eu estou falando: você é salvo por Ele, para Ele, meu irmão, e há um preço. E você precisa encontrar o equilíbrio desse preço. Porque se isso começasse a acontecer aqui, meu irmão, eu não sei se a gente via na igreja. Hoje tem jogo, e amanhã vai ter uma bomba. Eu não sei. Mas quando eu penso na minha vida, eu vou ser bem sincero para você: para onde iremos nós se só Ele tem a palavra de vida eterna? Só os crentes vão entender o que eu estou falando agora. Para onde iremos nós se só Ele tem a palavra de vida eterna? Aqueles que são salvos, dê um brado aqui, dê um glória a Deus, meu irmão. Se você é salvo, aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Homens e mulheres estão sendo levantadas por Deus. Não deixe que isso acomode você. Qual é o peso, querido? Então eu parei de reclamar e me alegrei. Falei: Jesus, graças a Deus que o Senhor me colocou para pastorear Aquiles. Essa igreja é tão legal, que o pessoal é tão bacana. Oh, Jesus. Porque aí você, né? Você não fica quietinho. Você fala: obrigado. Quantos podem dizer graças a Deus aqui? Graças a Deus. Levante sua mão e diga: graças a Deus que eu tenho que carregar minha cruz. Diga aí: graças a Deus que eu tenho que carregar minha cruz. Às vezes a tua cruz, querido, é andar 3 quilômetros para chegar na igreja, 10 quilômetros para chegar na igreja. Você fala: ai meu Deus, é muito longe. Mas sabe o lugar melhor que você pode estar? É no lugar onde é o centro da vontade de Deus. O lugar melhor que você pode estar. Se aqui é o centro da vontade de Deus para a tua vida, querido, pare de reclamar. Vocês me amam ainda? Então diga comigo: pare de reclamar. Pare de reclamar. Leia comigo aqui. Versículo 10. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e para uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Eu quero ensinar a você segredos de multiplicação. Se você está vivendo com menos do mínimo, você precisa aprender a ter o segredo da multiplicação. É interessante que há momentos na nossa vida que o Senhor vai nos levando a situações, vai nos colocando a momentos frustrados, há momentos que a gente tem menos que o mínimo, há um peso para ser o profeta, mas Ele também está ensinando, Ele está treinando você. Toda essa frustração que você passa é um treinamento por Deus. Todas essas lutas que você passa, Deus está treinando você. Amém, querido? E um dos segredos que eu aprendi quando eu estava passando com menos do mínimo foi viver multiplicação. Deus tem essas multiplicações para a nossa vida. É muito difícil pregar o que eu vou pregar agora. Eu vou ser sincero para você. Eu vim discutindo com a minha filha no carro como pregar isso para você, porque há uma resistência. É nessa hora que o céu fecha, porque a gente não consegue entender que Deus vai pegar você numa situação que é menos que o mínimo,
para transformar você numa pessoa que pode viver multiplicações de Deus. Você não consegue entender que Ele coloca você nesses campos de treinamento, onde você tem menos que o mínimo, para ensinar você a prosperar, para ensinar você a viver multiplicação. E a palavra prosperar, o céu fecha, meu irmão. Nós não entendemos prosperidade. Infelizmente, nós fomos ensinados errado pelos pastores, fomos ensinados errado pelo evangelho da prosperidade. Prosperidade é um princípio de Deus. Eu vou explicar para você o que eu creio. Elias estava ali no riacho, ele vai para a casa da viúva, a viúva ia morrer, amém? Estão comigo ou não? Mas no que o Elias chegou, a viúva está vendo como é difícil falar? A viúva, ela tinha menos que o mínimo, mas ela prosperou. E aí começa a lição que eu quero trazer para a tua vida. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda isso. Serepta era uma cidade. Serepta tinha vários moradores. Serepta tinha pessoas que poderiam talvez receber Elias melhor que essa viúva. Deus escolheu uma viúva. Ele não está escolhendo essa viúva, querido, porque ela tem condição de sustentar o profeta, mas ele está escolhendo essa viúva para cumprir a sua palavra, que ele cuida dos órfãos e cuida das viúvas. Ele está mandando uma pessoa para cuidar dessa. Aí você vai ver todas as bobagens que a gente vê hoje, infelizmente, que estão nos ensinando errado, estão roubando a nossa condição de viver os milagres da multiplicação, porque as pessoas estão explorando, as pessoas estão deturpando a palavra, mas o que é verdade é a verdade, você precisa tirar o que é verdade. Então Deus usa esse profeta, e ele leva até a mulher, a viúva, e ele diz para a viúva: olha, faça um pão para mim. E aqui você vai entender o princípio que você precisa colocar no seu coração. Quando você quer viver multiplicação, quando você quer viver milagres de Deus, quando você quer sair desse menos que o mínimo, você precisa entender, querido, que generosidade não é um benefício, não é uma condição de só quem tem recursos, mas generosidade é uma porta para Deus, que Deus te deu, para fazer com que todas as promessas dele se cumpram na sua vida. Como você precisa entender isso, meu irmão? Quando nós olhamos a generosidade, geralmente nós entendemos que isso é alguém querendo tirar de nós. Você precisa entender o que Deus está fazendo. Eu vou suprir você, mas para você ser suprido, você precisa aprender a dar. Se você não souber dar, você não pode ser suprido. É difícil ensinar isso, porque nós geralmente pensamos assim. Eu me coloco no lugar dessa viúva. Escute, porque eu creio que você também pensaria assim. Primeiro eu pensaria assim: ô profeta, deixa eu dizer uma coisa aqui, nessa cidade aí tem gente que está melhor que eu, vai procurar alguém melhor que eu aí, que ele vai te dar o pão. Não é assim? Profeta, eu tenho que cuidar das minhas prioridades. Minha prioridade é a minha família, cuidar dos meus filhos, e eu não vou fazer pão para você, desculpa, porque eu tenho que cuidar das minhas prioridades. Não é assim? Sim ou não, meu irmão? Quebrar esses dois paradigmas que estão na nossa mente é muito difícil. Mas olha o que a Bíblia está ensinando. Eu não estou falando aqui apenas de generosidade financeira, eu estou falando de ser generoso. Deus está ensinando aqui: olha, vai, faz primeiro, segue o teu chamado, cumpre as tuas obrigações diante da presença de Deus, deixa o coração guiar você, porque é aí que você vai começar a viver a multiplicação de Deus na tua vida. Mas na nossa mente, querido, é muito complicado. Porque quando nós entendemos igreja, quando nós entendemos serviço cristão, a maioria das pessoas perguntam: o que eu vou ganhar? E aí que está o problema. Porque quando você entra numa empresa, se a sua preocupação é o que você vai ganhar, quais são os seus benefícios, quais são o seu salário, e quais são os recursos que a empresa vai dar, vou dizer o que eu penso. Por isso que eu falei que você ou vai amar ou vai discordar. Você não vai muito longe, porque o teu foco é o teu salário. Estou ouvindo até o barulho de ventilador agora, olha que incrível, né? Mas essa é a nossa mentalidade. Mas você precisa entender um segredo aqui da multiplicação. Quantos querem receber esse segredo aqui, querido? Eu creio que eu tenho autoridade para ensinar isso para você. Você é sustentado por aquilo que você sustenta. Diga comigo: eu sou sustentado por aquilo que eu sustento.
Quem está pensando em trabalhar só para ter um salário não está sustentando nada. Posso ouvir um fala a Deus? Não está sustentando nada, ele está preocupado se no final do mês ele vai receber um salário. Mas quando você pega pessoas aqui na igreja, eu olho para o Marrom, eu lembro, 32 anos na mesma empresa, meu irmão, você chega lá, ele é um ícone, ele tem até um MU assim, como é que chama aquele negócio? Ativo fixo, carimbado nele aqui. Mas por quê? Porque ele sustentou durante muitos anos toda a edição de uma empresa. 40 anos na mesma empresa. Ele sustentou, meu irmão. Você é sustentado por aquilo que sustenta. Diga comigo, eu sou sustentado por aquilo que eu sustento. Se eu sustento a minha vida espiritual me sustentará. Se eu sustento bons relacionamentos, os bons relacionamentos me sustentarão. Se eu sustento, querido, a minha força de vontade, ela me sustentará nos momentos de adversidade. Você é sustentado por aquilo que você sustenta. Quantos podem dizer amém? Esse é um segredo que as pessoas não conseguem colocar na sua mente. Elas estão preocupadas em ganhar um salário, mas elas não sustentam o seu departamento. Elas estão preocupadas em ter um cargo, mas elas não sustentam a sua responsabilidade. Você é responsável, você é suprido, você investe naquilo que você sustenta. E a pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto é: o que eu estou sustentando hoje? A viúva, ela está sustentando não um profeta, mas ela está sustentando o propósito de Deus, de livrar Israel de Acabe. E ela vai ser sustentada por aquilo que ela sustenta. Mas a nossa mentalidade é assim, me corrija se eu estiver errado, eu dou esse direito. Nós queremos saber o que eu vou ganhar. Você só ganha quando você sustenta, querido. Teu salário aumenta na medida que você sustenta. Você vai ser promovido ou vai ser demitido se você sustenta alguma coisa. Eu sei. Senhor, me ajuda agora. Eu estou quebrando um paradigma de 500 anos, não de um mês. Você entende isso que eu estou dizendo ou não? 500 anos que nós fomos ensinados. O que eu levo vantagem nisso? O que eu vou tirar de vantagem nisso, né? O mundo é dos espertos, não é assim que a gente aprendeu? 500 anos. Mas eu aprendi algumas lições que eu queria compartilhar com você rapidamente. Primeiro, se você quiser viver multiplicação de Deus, use o que você tem nas suas mãos. Levante suas mãozinhas. Use o que você tem nas suas mãos. Pare de olhar se as pessoas vão reconhecer você. Pare de olhar se as pessoas vão fazer. Se as pessoas vão, você é uma pessoa muito importante, vai ter uma banda te esperando em Serepta. Não vai ter banda, querido. Você vai semear, você vai viver, vai suportar. E à medida que você suporta, você vai ser suportado. À medida que você é uma referência, uma coluna, é essa maneira que você recebe. Quando você pensa em contratar uma empresa para atender você, a primeira empresa que vem na sua cabeça foi a empresa que suportou os seus projetos, não as pessoas que te deram trabalho e você teve que pagar. Eu vou falar uma coisa que agora eu sei que você vai ter que digerir isso a semana toda. Sabe o que é? Você não vai ser pago pela sua capacidade, você não vai ser pago pelo seu talento, você não vai ser pago porque você faz isso muito bem, você vai ser pago por aquilo que você pode suportar na sua empresa. Se você tem talento, mas não suporta nada, você não vai ser pago. Se você tem uma característica muito boa, você é feliz, alegre, expansivo, mas ninguém pode apoiar nada em você, você não vai ser pago. Os empresários aqui podiam dizer amém, aleluia para mim ou não? É muito óbvio, há pessoas que têm talentos incríveis, mas elas não sustentam nada. Elas estão passeando no mundo. Elas estão dizendo assim, eu sou fantástico. Aí você fala, então cuida desse departamento. Não, eu sou fantástico. Você não suporta nada. Segundo, e essa eu sabia, vai estourar tudo aqui agora. Segundo ou terceiro, já me perdi. Vai estourar. Você não pode querer um alto salário para aprender, querido. Eu não ouvi de manhã teve, está ruim, hoje está ruim. O pastor está azedo hoje. Não, querido, é verdade. As pessoas querem um alto salário para aprender.
Uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu vejo pessoas que estão falando dessa maneira, eu lembrei da sua história, eu vou contar a sua história da minha versão, porque a história dele vai ser diferente. Eu vou contar da minha versão, porque eu acompanhei antes desde garoto. Eu falei de mim muito de manhã, eu vou falar de você agora. De manhã eu falei muito de mim, eu vou falar dele. Eu vejo uma coisa interessante. O Anderson, quando eu era garoto, é a minha versão, tá, Tim? Pode ser que você vai dizer diferente. Por isso que é difícil falar dos outros, porque a gente tem uma visão diferente, né? Mas quando ele era mais novo, ele trabalhava numa empresa que não pagava o salário dele. 3 meses ele não recebia nada. Eu lembro que ele veio aqui falando: pastor, faz 3 meses que eu não recebo nada. Uma vez ele chegou para mim e falou: eu não sei o que eu vou fazer. Passou um tempo, abriu uma oportunidade para ele trabalhar numa empresa que ele tinha que aprender a consertar máquinas. E eu me lembro que era um salário muito baixo para o serviço que ele ia fazer. Era um salário pequeno. Ele tinha que consertar máquinas de R$1 milhão e ganhar mixaria, né? E aquele patrão que pegou ele, começou a ensinar ele a consertar máquinas. Ele não tinha esse curso. E essa é uma outra dica que eu vou dar daqui a pouco. Ele não tinha esse curso, ele começou a aprender a consertar máquinas, tá certo? Aí ele vai fazendo. Mas também, se não tiver, você sabe que eu conheço você melhor que você mesmo. Aí vamos lá. Aí ele começou a consertar a máquina. Aí, de repente, o patrão dele começa a sugar ele. Mas suga de um jeito, meu irmão, e manda ele viajar a semana toda, certo, Mi? O camarada não para em lugar nenhum. E é explorado mesmo, é explorado. Ganhava menos que todo mundo e trabalhava. Depois começou a melhorar um pouco. No final já estava ganhando um pouco mais, mas no começo era viagem, peso. De repente, uma multinacional olha para ele e fala assim: escuta, vem trabalhar com a gente. Eu me lembro da frase do pastor Anderson: não, porque eu vou para essa multinacional, porque lá tem uma escala de viagem, e eu vou poder trabalhar menos, viajar menos, para poder ficar mais na igreja. Eu disse: aham. Eu nem sei se você lembra disso, falou isso para mim no café. Aí começou a passar um tempo, viaja, e aí coisa e tal, não sei o que e tal, e vai pondo peso, e passa um tempo. Eu digo para ele assim, num café, nós sentindo o Espírito, falar assim: ó, teu tempo nessa empresa está acabando, cai fora, fica aberto, abre o seu radar, porque Deus tem algo na tua vida. 2 meses depois, um colega de trabalho dele falou assim: vamos montar uma empresa. E eles montam uma empresa. Hoje ele é um empresário. Certo? Quando ele começou? Por que esse colega chamou ele para ser sócio? Porque sabia que ele podia suportar um departamento inteiro de consertos de máquina. Você entendeu o que é a multiplicação? A multiplicação começou: eu sei, é um assunto chato, mas eu preciso te ensinar. Porque se eu não te ensinar, você vai me dar trabalho. Entendeu? Ou não? Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Eu estou sendo até um pouco egoísta. Você vai ficar me ligando: pastor, você precisa entender. Na minha vida é muito interessante, porque eu passei pelo mesmo processo. Quando você não tem dinheiro para fazer um curso, o que você faz? Trabalha de graça. Essa aqui é um paradigma do brasileiro. Trabalhar de graça? Esses homens, até cortaram o microfone. Esses homens vão ficando mais ricos, cada vez mais ricos, e eu vou ficando cada vez mais prova. Eu tinha um sonho de aprender a fazer essas coisas de YouTube, fazer televisão, aprender a fazer programas de televisão, fazer clipe. Eu não tinha dinheiro nem tempo para fazer um curso. Eu falei: Deus, eu quero aprender. Um dia eu recebi uma ligação de um amigo, que era um grande produtor. Ele falou assim: olha, vem trabalhar aqui para mim, eu preciso de uma ajuda aqui, vem puxar uns cabos. Primeiro serviço do pastor Klaus: puxar cabo. Quem já puxou cabo aqui sabe o que é puxar cabo? Você pega aqueles cabos de 30 metros e vai puxando. Eu sou uma negação para isso, o Babi não deixa nem eu mexer mais nos cabos da igreja, falou que eu não sirvo para esse negócio, mas eu fiquei puxando cabo. 2 meses eu estou lá puxando cabo. Aí ele fala para mim: vem cá que eu vou te ensinar a afinar a luz, vem cá que eu vou te ensinar você a posicionar a câmera, vem cá que eu vou te ensinar você como é que dirige uma edição. Eu não preciso aprender a editar, posso aprender a dirigir. Eu vou ensinar você, entendeu? 2 meses depois eu recebo, 2, 3 meses depois eu recebo uma ligação: Klaus, tem um evento aqui e tem um evento lá, eu não posso fazer os 2, eu vou perder um. Então vamos fazer o seguinte: você cuida do evento em Barueri, eu cuido do evento, em Itaquaquecetuba, eu cuido do evento em Barueri, e depois a gente racha. Eu sei que você não vai dar glória hoje. Quero dar algumas dicas para você. Quantos recebem essa dica agora em nome de Jesus? Se você recebe, diga amém. Rapidamente. Primeiro, estou terminando. Dedique-se àquilo que realmente importa. A mulher falou assim: eu vou fazer esse pão e vou
morrer. Não é isso? O que ela faz? Ela faz o pãozinho para o profeta. Ou seja, dedique-se àquilo que importa. Não ia mudar nada se ela comesse o pão. Quanto mais você tem medo de investir, quanto mais você tem medo de arriscar, menos você prospera, meu irmão. Você precisa parar de ter medo. Você está sozinho em casa, está sem fazer nada, vai aprender a fazer alguma coisa. Porque quando você aprende a fazer alguma coisa, você começa a suportar alguma coisa. E quando você começa a suportar alguma coisa, vai sair recurso. Alguém vai dizer: ei, tem um camarada que faz isso, ele aprendeu, ele está sem trabalhar. Agora eu quero ver essa igreja sapatear no fogo, no mistério do Espírito Santo. Dá um glória aqui, meu irmão. Dedique-se ao que importa. Segunda coisa que Deus fala no meu coração: mantenha a esperança e faça o que precisa ser feito. Essa mulher mantém a esperança. Ela olha e fala assim: espera um pouquinho, eu vou comer, vou morrer. Ele faz para mim, porque assim diz o Senhor. Ela toma posse dessa palavra e diz: eu creio que Deus está abrindo oportunidades para mim, e eu sendo generosa, eu vou receber a generosidade de Deus. E ela mantém a esperança. Hoje, nessa noite, eu quero suportar a tua esperança, porque quando a sua esperança está suportada, você continua caminhando com fé, você continua acreditando no que Deus pode fazer na tua vida. Pare de olhar. Quarto ou terceiro? Terceiro, pare de olhar para a despensa pequena. Pare de olhar para as coisas que você não tem, e comece a olhar as pequenas coisas que Deus tem colocado na sua vida, os pequenos talentos que você tem. Sabe uma coisa que eu aprendi na Bíblia, quando eu estudei as multiplicações da Bíblia? A Bíblia tem várias multiplicações, não é só essa, tem várias multiplicações. Eu aprendi o seguinte: toda vez que tem uma multiplicação, Deus diz para a pessoa: o que você tem? O que você tem nas mãos? Nesse texto é um dos poucos que ela diz o que ela tem. Mas em outros textos, diz: o que você tem? Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês têm? Eliseu pergunta para a viúva: o que você tem? Sabe, essa pergunta é uma pergunta chave de quem quer viver a multiplicação. O que você tem? Qual é o seu talento? Qual é a sua capacidade? O que você faz de melhor? O que você tem? É isso que Deus vai multiplicar na tua vida. Se você não usar o que tem, porque tem medo, porque quer guardar, porque acha que precisa proteger-se, vai ficar sem. Vai ficar sem. Se eu não semeio, eu não colho. E a nossa mentalidade aqui, querido, no Brasil, é justamente isso: guarda, guarda, fica quietinho, fica seguro, porque eu vou proteger você. Aí vem um governo e fala assim: a partir de agora ninguém aposenta mais. Sim? Estou errado? Não é? Porque a nossa mentalidade foi sendo treinada: fica seguro, fica seguro, fica seguro. Na verdade, eu quero dizer uma coisa para você: se você quiser viver multiplicação, invista naquilo que Deus coloca no seu coração. E ainda, olha o que eu vou falar. Eu sei que isso aqui você vai falar: nossa, esse pastor é maluco, mas eu vou falar. Ainda quando você erra e investe na coisa errada, Deus vai fazendo um canal assim que vai te levar no destino que Ele planejou para a tua vida. Aqueles que creem, digam glória a Deus, meu irmão. Se você confiar em Deus. Mas se essa viúva, pensa um minuto comigo, rapidamente, ela disse assim: olha, profeta, é o seguinte, eu tenho que fazer para o meu filho, nós vamos morrer. O que vai acontecer com ela? O que vai acontecer? E é assim que eu vejo algumas pessoas vivendo. Elas querem guardar o seu talento, elas querem guardar o seu dinheiro, elas não querem ser generosas, elas querem que os outros ajudem, elas querem que as pessoas socorrem. Você entende o que eu estou pregando, meu irmão? Elas querem guardar e por isso estão morrendo. Quando eu era garoto, eu tinha um amigo muito próspero. O camarada era próspero, irmão. Quando eu falo era próspero mesmo, ele não tinha problema de emprego. O camarada... E eu não sei se Deus me fez de propósito isso. Eu era muito jovem, tinha 19 anos de idade. Eu comecei a orar, falei: Senhor, me ensina esse segredo de como é ser próspero. E a primeira coisa que eu percebi na vida daquele homem foi generosidade. Ele era generoso. Se você pegar qualquer livro aí que você vê no mundo, não estou falando de livro evangélico, mundo, esses livros que estão fazendo sucesso de como você aprende a ganhar dinheiro, eles vão falar sobre generosidade, porque é um princípio espiritual que a igreja está perdendo. Deus deu a você. Deus diz que tudo que você der, Ele vai te devolver. Deus diz que a sua semente vai ser recalcada, sacudida e transbordante. Mas nós fechamos o nosso coração. Fechamos.
Não pode falar de generosidade, não pode falar de dinheiro, não pode falar de prosperidade. Fechamos. E quem está perdendo somos nós. Esse Deus deu para você, Deus para o povo de Deus. E generosidade para mim é saúde, generosidade é ter uma família abençoada. Eu creio que eu sou próspero, mas não tenho dinheiro. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Porque prosperidade não é só dinheiro, é a saúde. Prosperidade é minhas filhas estar na igreja. Prosperidade é ver a igreja prosperando. Em todos os trabalhos e tudo quanto a gente fizer. Isso é prosperidade. Prosperidade é ver casamentos sólidos. Isso é prosperidade, meu irmão. Você entende isso? Mas a prosperidade nasce quando você usa da sua generosidade. Quarto e último. Se quiser viver a multiplicação, se você quer viver isso, não fique preocupado com grandes salários, não fique preocupado com reconhecimento, fique preocupado em ser usado por Deus. É duro isso, né? Mas eu acredito muito no que eu vou dizer. E eu acredito porque eu vejo isso. Eu contei a história do Anderson, contei a minha história, e eu posso editar a história de pessoas aqui na igreja. Gente que sai do seu trabalho, chega aqui de noite, gente que abriu mão dos seus recursos para fazer com que essa igreja cresça. Eu sei que nem haveria dinheiro no mundo nessa igreja para pagar a quantidade de gente que se dedica e que ama essa obra. Mas eu não me preocupo com isso. Eu vou explicar por que agora, você vai entender. Quando você entrega a oferta que nem a viúva entregou, Deus vai suprindo as suas necessidades muito além do que eu podia fazer pela tua vida. Eu podia pagar um salário para você, mas eu ia roubar de você todo o sonho de Deus. Se eu tivesse pago um salário para o Anderson, ele talvez trabalhasse aqui, mas não seria um grande empresário que ele é hoje. Você entende isso que eu estou dizendo? Porque Deus tem um destino diferente na vida dele. Posso ouvir um amém, meu irmão? Estou dizendo que nós temos funcionários aqui, nós temos pessoas que se entregam, mas você precisa entender, querido, que aquilo que você está fazendo vai voltar para você, porque você não está fazendo, querido, para mim, não está fazendo para homem, e Deus não é injusto para esquecer do trabalho, da obra das tuas mãos. Deus é Deus que traz a recompensa na tua vida, Deus é Deus que supre as suas necessidades, meu irmão. E quando você entra nessa visão, quando você quebra as suas frustrações, quando você enfrenta essas coisas que é o peso do ministério, você sofre tudo isso, você pode viver esse último versículo aqui, versículo 15, porque ele vai trazer de volta na tua vida. E no versículo 15 diz assim: ela foi e fez conforme Elias dissera. Diga comigo, ela foi. Ela foi. E o ato dela ir, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra proferida do Senhor. Deus está trazendo as suas recompensas para aqueles que semeiam. Não vive a semente porque não semeia. Você é sustentado por aquilo que você sustenta, e à medida que ela sustentou algo, Deus começou a ativar a multiplicação na vida dela. Deus começou a ativar a multiplicação na vida dela. Ei, quantos recebem essa palavra, meu irmão? É muito difícil. Sabe por que essa palavra é difícil? Eu estou quebrando cultura, depois eu estou quebrando uma tradição religiosa, depois eu estou quebrando os maus hábitos de igrejas controladoras que destroem a tua fé. Mas eu quero te ensinar a verdade: aquilo que você semeia, Deus vai derramando sobre sua vida a multiplicação. Mas guarda o teu talento. Tá bom, guarda o talento. Lembra da palavra do talento? A um Deus deu, a outro Deus deu, e a outro Deus deu, ao que deu 5. Multiplicação, não é? Ele fez mais e ficou com. Deus mandou ele fazer isso? Deus mandou ele fazer? Está escrito, vai lá e multiplica. Ele usou o que ele tinha nas mãos. Ao outro ele tinha. Ao que tinha 2, multiplicou para. Diga comigo. Deus mandou fazer isso? E o que tinha 1? Reteu. Não é isso? O que tinha 1 ficou com quanto? Com 1. Até aquele momento. Chega para Deus, para o rei, e fala: ó, tenho 1. Por quê? Porque eu não quero correr risco. Porque eu não quero ver não quero que você me culpe. Porque eu não quero me envolver.
Porque você é um patrão injusto, você é ganancioso. Lembra que ele falou? Semeia, você colhe onde não semeia, lembra disso ou não? O que ele está dizendo? Mentalidade nossa, querido, ele está falando, você não está usando. O que Deus falou para ele? Servo mal. Servo mal. Deus tem uma multiplicação na tua vida, querido. Levante sua mão e diga assim, Deus tem uma multiplicação na minha vida. Eu estou quebrando, diga comigo bem forte, eu estou quebrando tradições, paradigmas que estão impedindo de eu ser suprido, de eu prosperar. Eu sou sustentado por aquilo que eu sustento. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Dá um glória a Deus, meu irmão.